7 horas da manhã, quase 10 minutos, 7 horas da manhã, e a gente vai ouvir a partir de agora, como prometido. Narciso Machado está na capital federal e ontem ele conversou com o senador Rogério Carvalho. Uma entrevista longa, com muitos assuntos para serem debatidos e discutidos. O que será que Narciso Machado falou durante essa entrevista? O que será que o senador Rogério Carvalho também falou durante este momento? A gente vai conferir com imagens a partir de agora. Quem está com a gente no YouTube do portal FANF1 vai conferir com as imagens. Quem está na rádio, na sintonia, também vai ouvir as palavras do senador Rogério Carvalho. Ô, Wendel, carimba aí. Exclusiva. Jornal da Fã. Entrevista. A partir de agora. Em andanças por Brasília, vem aqui mais uma vez ao gabinete do senador Rogério. Fizemos isso ano passado, quando pegamos aqui o início dos trabalhos, e agora repetindo o Jornal da Fã aqui em Brasília, mais uma vez somos recebidos aqui no gabinete do senador sergipano. Senador, obrigado por ter nos recebido. Obrigado a você pela visita, de Sandro, que está aqui também me acompanhando. Você está bem acompanhado hoje, né? Senador, qual é a sua perspectiva desse início do trabalho legislativo? Bom, agora nós temos um debate bastante intenso sobre a regulamentação da reforma tributária, que vai tramitar nesse primeiro semestre. A agenda ambiental vai ganhar força com o debate sobre comercialização de crédito de carbono e toda a agenda verde, que é uma exigência do mundo para que o Brasil possa ampliar suas fronteiras comerciais. Nós teremos uma batalha grande junto à Petrobras. Eu lancei em Sergipe o movimento Volta à Petrobras. Discutimos com a FUP, com o Sindicato dos Comerciários, a UGT, a CUT, Sindicato dos Professores. Estamos aguardando a posição dos sindicatos petroleiros, mas também concordam. Nós temos com presidentes de entidades de petroleiros aposentados, com petroleiros de uma maneira geral, a necessidade da Petrobras voltar. E a gente já encaminhou para o presidente da Petrobras qual é a pauta do Volta à Petrobras. A gente quer que seja reaberto a gerência da unidade Sergipe-Alagoas em Aracaju, na Rua Acre. Ali na Rua Acre. A gente quer que aquele patrimônio, que onde ficava o Tercarmo, que hoje é a Carmo Energy, que ele é patrimônio da União, que se transforme num parque e uma área de preservação permanente, que o Clube dos Petroleiros não seja transformado em área de especulação imobiliária, que continue sendo o Clube dos Petroleiros, tanto da Petrobras quanto de outras petrolíferas que venham a atuar em Sergipe. Queremos transformar a Reserva Ambiental Santa Isabel, que é uma das mais importantes do Brasil, que está no litoral sergipano, num projeto nacional da Petrobras. A gente quer que o descomissionamento das plataformas, das 26 plataformas na nossa agenda, que seja comandado de Sergipe, porque são 2 bilhões de dólares que serão investidos para desmontar aquelas plataformas. Queremos que o Porto de Sergipe sirva de base para o suporte em mar das novas 2 plataformas que a Petrobras vai instalar em Sergipe, e que a gestão e o provimento do trabalho destas plataformas e a gestão seja feita em Sergipe, a partir de Sergipe. Claro, não se faz a gestão de uma plataforma de um estado só, mas que seja feita a partir de Sergipe, o principal. Então essas são reivindicações que trazem a Petrobras de volta. Para a área de mineração, a Petrobras tem hoje uma política diferente, mas nós estamos reivindicando que a mina de Carnalita, se for uma autorização da Petrobras, que ela possa disponibilizar para empresas interessadas em explorar a Carnalita no nosso estado, e assim instalar uma nova indústria que possa usinar o minério, né, e transformar num produto que é insumo para a produção de fertilizantes e fortalecer a nossa indústria de fertilizantes no estado de Sergipe.
Então, para Sergipe, eu acho que esse é um tema extremamente relevante. Nós temos aqui uma agenda sobre qual o caminho para diminuir as desonerações sem prejudicar os setores, né, que também vai ser uma agenda importante, e começamos, a partir dessa semana, a apontar os investimentos que o nosso mandato vai fazer em cada município. Quanto vai para a Codevasf, quanto vai para o Ministério do Trabalho para a gente fazer uma capacitação de jovens na Grande Aracaju, em várias áreas, como nós vamos aportar recursos para melhorar a assistência técnica ao homem do campo, né, principalmente aos pequenos agricultores familiares, e vamos colocar recursos para saúde. Eu coloquei agora, no final do ano, 17 milhões no governo do governador Fábio Mitidieri. É importante dizer isso, para que as pessoas não fiquem falando que a gente é contra isso. Não, coloquei 15 milhões, deve entrar agora no final do mês. Espero que esse recurso seja repassado para o Hospital de Cirurgia, para que a gente diminua a fila da oncologia, para que a gente possa operar as pessoas. São recursos destinados ao Hospital de Cirurgia, assim como eu mandei recursos para o Santa Isabel, para o São José, para outros estabelecimentos hospitalares. Espero que esses recursos cheguem a esses hospitais e a gente possa melhorar a assistência à população sergipana, e passa por esses hospitais, né? Então o ano está só começando e a gente tem muita tarefa que vai aparecer ao longo do ano. Tem a possibilidade de eu ser o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito aqui do Senado, que vai investigar o acidente e aquela situação da Braskem, em Alagoas, em Maceió, né? A possibilidade grande de eu vir a ser o relator. Se não for também, não é esse o principal. O principal é ser o titular da comissão, né, que já está certo, já foi indicado. Então, um ano de muito trabalho e, além de tudo, um ano eleitoral, onde nós teremos, o PT tem candidatura a prefeito de Aracaju, Senador, ainda nessa conjuntura nacional, o clima já começou quente, com o presidente da Câmara, o Lira, fazendo reclamações com relação ao posicionamento do governo Lula e o Congresso, liberação de emendas, vetos, etc. Como é que o senhor está vendo um pouco esse cenário que já começa o ano um pouco acirrado aqui na capital federal? Vejo com naturalidade essas tensões, até porque o Lira é candidato, quer dizer, ele vai apoiar um candidato para a sua sucessão e ele precisa dispor dessa capacidade de distribuir recursos do orçamento para parlamentares. Então, uma forma de ter apoio, uma forma de garantir uma base de sustentação e segurar a base dele. Eu vejo com naturalidade que ele esteja reclamando. Mas também vejo como assertiva a iniciativa do presidente. Você teria menos dinheiro para o PAC do que para distribuir através de emendas parlamentares. Não que as emendas parlamentares não sejam importantes, mas é preciso ter um equilíbrio entre grandes projetos e grandes projetos estruturantes e projetos estruturantes de menor monta, porque não quer dizer que o dinheiro que o parlamentar coloca para fazer pavimentação, para fazer drenagem, para fazer recuperação de estradas vicinais, para fazer obras, recuperação de praças, não sejam obras estruturantes e de relevância. São também, mas é preciso equilibrar, né, a distribuição de recursos para grandes obras e obras de pequeno e médio porte. O governador está em Brasília conversando com a bancada definindo, como você já disse aqui na sua fala, direcionamento de emendas. Há alguma previsão de encontro com a bancada para definir quais serão os investimentos? Como é que o Rogério tem se relacionado com a bancada sergipana? De forma muito, muito boa. Eu tenho um relacionamento muito bom com todos os parlamentares. Aliás, tudo que foi definido no final do ano passado, quando a gente estabeleceu como seria distribuídos os recursos
foi feito tudo em consenso, né, na emenda de bancada. Cada parlamentar indicou a sua emenda de bancada, eu coloquei a minha na área de habitação, certo? Que permite que todos possam colocar recurso ali, e outros parlamentares colocaram na do Codevasf, outros na Denox, outros. Então, isso facilita para que a gente possa colocar recursos de forma tranquila em várias frentes, né? O João Daniel, por exemplo, botou no Ministério do Trabalho um recurso, foi o João Daniel não, eu acho que foi ou o Ícaro ou o Tiago de Joaldo que colocou no Ministério do Trabalho. Então eu peguei carona na emenda dele, assim como eles vão pegar carona na nossa emenda de moradia, né, de subsídio para a moradia popular. Então tudo foi feito em consenso, sem grandes dificuldades. Aqui em Sergipe, em Sergipe, uma grande expectativa sempre é do trabalho de vocês que são parlamentares federais e dos sergipanos que estão no governo federal pró-Sergipe. Como é que anda o relacionamento com o ministro Márcio? Meu relacionamento com ele sempre foi bom e vai continuar sendo bom. Eu tenho uma posição, que é a posição do meu partido, de oposição ao governador Mitidieri, ao governo de Mitidieri, por várias razões. Primeiro, pela opção privatista que ele está assumindo, né? Privatizar a DESOS, nós somos contra a privatização que ele vai fazer na saúde, porque isso vai precarizar o trabalho. Eu tive um trabalho enorme e o Ministério Público, naquela ocasião, me obrigou a reverter todo o processo de precarização. Eu já faria, inclusive de livre e espontânea vontade, chamei o Ministério Público para fazer um acordo e assumi o compromisso de acabar com a precarização do trabalho em saúde, e a gente acabou com a precarização do trabalho em saúde, tanto na Prefeitura quanto no Estado. Infelizmente, depois de 20 anos, 16 anos, 20 anos no município e 17 anos no Estado, a gente vai ter de volta a precarização com toda a força. O que é ruim para a economia. A gente acha que é ruim para o trabalhador, que isso é bom para aumentar... Não, isso é ruim para a economia. Imagine quem tem uma rede de supermercado que tem 10 mil, 12 mil funcionários que ganhariam 3 mil reais, passa a ganhar 1.500, 1.600, 1.800. Quanto deixa de circular de dinheiro no consumo? Quanto deixa de circular na aquisição de material de construção, na aquisição de combustível, na aquisição de vestimenta, de roupa, de comida? Então, a gente precisa pensar na economia como um todo. Quanto mais concentração de riqueza, menos circulação de dinheiro, mais fraca a economia e mais dificuldade vai viver o povo. Não é ainda permanecendo nessa questão interna do PT, não há um erro de estratégia aí dos dois? De quem? Você e do Márcio? Erro de estratégia em que sentido? Da forma como vocês têm atuado, meio que divergente, afastado. Veja, eu não tenho que ter concordância com ninguém, senão com o eleitorado. Eu disputei uma eleição, tive 49% dos votos. O meu compromisso é com o meu eleitor. E acho que quem é da política, a minha opinião, é que quem é da política tem que ter coerência com o seu eleitorado. A gente não pode... às vezes a gente sofre por isso, mas tem que ter coerência com o eleitorado. O meu eleitorado, que foram 586 mil sergipanos, me colocaram numa posição. E é a eles que tem que honrar. Então, eu não tenho nada contra o ministro Márcio Macedo. Você acha que ele hoje está numa situação situacionista, governista, em Sergipe? Eu só acho que ele precisa avaliar qual é a posição dele em relação a quem votou nele. E aí não sou eu que tenho que avaliar isso. É ele, não sou eu. Eu não tenho que emitir opinião. Por exemplo, Lula e Tarcísio, posições totalmente divergentes e agora uma unificação por um trabalho de obras que nunca saíram em São Paulo. Eu estou botando 17 milhões no governo de Mitidieri. Isso não me impede de ser oposição a Mitidieri. Perfeito.
É isso que eu estou citando, o exemplo de Tarcísio Então, e Lula mesmo. mas- Não impede que eles sejam opositores. Mas Lula não disse que é embaixador de Tarcísio no governo federal. Nem nenhum ministro de Lula disse que é embaixador de Tarcísio no governo federal. Márcio fez isso para Sergipe. É só ver os vídeos. Então, uma coisa é você ter uma relação institucional, outra coisa é você ter uma relação política, mas eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu acho que Lula está sendo leal aos seus eleitores, eu estou sendo leal aos meus eleitores, e acho que todos os políticos que têm juízo, têm discernimento, é leal, antes de tudo, ao seu eleitor. Vamos falar do futuro? Bora. Antes de passar por 2024, você em 2026, porque já disse que não quer ser candidato a prefeito de Aracaju, mas aí lhe faço uma pergunta sobre 2024 daqui a pouco. 26, Rogério vislumbra novamente disputar o governo ou é candidato à reeleição pelo Senado? Como eu disse, quem tem que definir isso é a vontade do eleitor, e neste momento o eleitor não está pensando na eleição do governador. Então vamos esperar para frente para saber qual é a vontade do eleitor. Senador, 2024, o PT fez a pré-inscrição de candidatura de Candice. Há um posicionamento de setores do PT que gostariam que você fosse o candidato. Candice é um experimento, é uma candidatura nova, alguém que nunca foi testada nas urnas. O Rogério tem uma trajetória política, além de outros nomes que estão dentro do partido, como Eliane e Márcio, que resolveram não participar. Como é que o senhor está vendo essa conjuntura e por que não ser candidato a prefeito de Aracaju? Primeiro que eu sou senador da República, tenho cumprido um papel extremamente destacado no Senado Federal. Eu nunca fui profissional de eleição, eu sempre disputei uma eleição a cada 4 anos. A provocação que o governador fez para eu ser candidato é uma provocação descabida, né? Ele sabe que o tio dele é o meu suplente, então deve haver algum interesse muito particular nessa minha pré-candidatura. E acho que a gente precisa dar espaço a novas lideranças se formarem, se apresentarem à sociedade. Os partidos precisam fazer isso. Todos os partidos estão, de certa maneira, buscando apresentar novos nomes. Por que o PT vai apresentar um nome já consolidado? Por que eu vou ser candidato a prefeito no momento em que a gente pode colocar um nome forte, competitivo, com maturidade, mas com juventude ao mesmo tempo, que tem vivência de rua, que conhece a cidade, que conhece o sofrimento do povo, que tem boa formação? Por que uma pessoa dessa não pode ser, além de tudo, é mulher, né? Que é a candidata que a gente está apontando e que tem uma forte relação com o meu mandato e comigo. Ela, afinal de contas, ela é casada comigo, mas não é por este motivo que é o mais importante. O mais importante é o fato dela ser mulher, o fato dela ter a trajetória dela, o fato de ser uma novidade na política, né? Ninguém questionou por que é que André não é o candidato. Ninguém está questionando por que é que Belivaldo não é o candidato. Por que é que Alessandro não é o candidato. Por que questionam de Rogério ser o candidato? Por que Rogério tem que ser o candidato? Acho isso uma coisa, até certo ponto, orquestrada e não é bom, né? Porque parece que foi uma orquestração que vem de um único lugar. A pergunta eu repito, por que Alessandro não é o candidato? Por que é que Belivaldo não é o candidato? Por que tem que ser o único que já é consolidado, tem que ser candidato sou eu? Por que André não é o candidato? Ele botou a filha. É óbvio, porque tem necessidade de renovação, porque a cidade está pedindo uma candidatura feminina. E a candidatura feminina que a gente está apresentando, me parece que já, a esta altura, já movimentou bastante os bastidores da política e vai movimentar ainda mais o processo eleitoral. Federação, diálogos com PV e PCdoB, como é que estão? Eu já tive vários diálogos com o PV sobre várias cidades.
né? Mas o PT precisa primeiro ter uma posição sua para abrir o debate interno na federação. Acho que... A pré-inscrição não é uma definição, então? Precisa passar por aquelas instâncias internas do partido? Precisa não. A inscrição não quer dizer que tem uma candidatura. Tem uma postulante, a pré-candidatura, e precisa ser aprovada pela instância partidária. No momento que a instância partidária aprovar, aí nós temos uma pré-candidatura que passa a ter a responsabilidade, junto com a direção do partido, de ter conversas com a federação para tentar construir um consenso e caminharmos rumo à vitória em 2024. Conte sempre com esse espaço. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado a todos os ouvintes da FAM. Exclusiva. Tá aí o senador Rogério Carvalho, entrevista longa com o Narciso Machado, falou de muita coisa, seu trabalho lá na capital federal, falou também sobre eleições 2024. Você perdeu a entrevista, conseguiu pegar só o finalzinho, não se preocupe, portal fanf1.com.br, daqui a pouco reverbera tudo que aconteceu aqui no Jornal da Fã e também essa entrevista você confere no YouTube do portal Fan F1 daqui a pouquinho.